foi a mais bela criação do Senhor, foi a família, projeto de Deus. Queridos, eu já vou começar dizendo que se família é projeto de Deus, não há nada que Deus não possa fazer pela sua família. Independente, obrigada irmã, como a sua família possa estar, não há nada que o Senhor não possa fazer pela sua família. Então, é como foi dito também aqui, é só clamar. É só clamar. Ele foi um idealizador da família. Então, o maior interessado em abençoar a nossa família é o próprio Deus. E é um Deus que tem todo o poder e que pode todas as coisas pela nossa família. A gente só precisa perseverar e, como eu falo sempre, utilizar um pouco mais os olhos da fé. Porque muitas vezes, né, a gente tem promessa e a gente quer que a nossa realidade esteja de acordo com a nossa realidade atual, seja de acordo com a promessa. Mas muitas vezes nossos olhos humanos não veem isso. Mas o Senhor não precisa. O Senhor não precisa que a nossa realidade atual esteja de acordo com a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele tem promessa na sua família, como Ele tem na minha, porque eu declarei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente declara, quando a gente é profeta para a nossa vida, o Senhor ouve e honra. É muito mais fácil nós falarmos coisas não muito positivas, né? É muito mais fácil a parte humana sobressair, falar: não aguento mais meu esposo, eu não aguento mais meu filho é rebelde, eu não aguento mais orar pelo meu irmão, eu estou cansada das rebeldias da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. É muito mais fácil deixar a carne falar do que perseverar em oração e clamor. Por quê? Porque é muito mais fácil olharmos com os olhos naturais do que com os olhos da fé. Mas eu costumo falar que se você ora por algum membro da sua família para estar aqui na Peniel, já olha do seu ladinho a cadeira dele. Chega aqui, já coloca a mão do ladinho assim: olha, essa cadeira é de fulano. Aqui ele vai estar do meu lado para glorificar Deus. Porque é promessa. Promessa que a nossa casa servirá ao Senhor. Então, o culto de família é algo muito grandioso. É algo que eu creio que o Senhor se alegra muito quando existem igrejas que ainda, como a Minete falou, ainda fazem campanha, ainda oram pelas famílias. Não são todas hoje, infelizmente, mas glória a Deus, porque existem muitas, né? E uma delas é essa, e eu glorifico a Deus por isso. Que aonde a oração pela família, há milagre na família. Aonde há clamor pela família, há realização de promessas na família. E aqui eu já profetizo que teremos muitos testemunhos de milagres e promessas realizadas nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Porque verdadeiramente aqui é a casa do Senhor, né? Nós não viemos aqui para ver o irmão ao lado, nós viemos aqui para adorar aquele que tem todo o poder de mudar qualquer situação na nossa família. E essa palavra, quando vocês leram aí em Gênesis, né, 27, falando sobre a história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, foi uma família não muito no padrão, né, vamos dizer assim, mas eu queria falar dela daqui a pouco. Eu queria começar lendo Provérbios 14, o versículo 1, que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A palavra em Gênesis 2 diz que o Senhor criou o ser humano, e eu achei tremendo, Marluce, aquilo que você falou. A gente às vezes lê a Bíblia, e cada dia o Senhor dá uma revelação diferente, né? Achei tremendo que o Senhor preparou um ambiente para nós chegarmos. Que coisa linda, né? Que carinho, que cuidado do Senhor. Ele preparou todo o ambiente para nós chegarmos à terra. Então, esse é o nosso Deus, o Deus de cuidado, o Deus de carinho. E ele criou o homem e ele viu que esse homem não pode ficar só, ele precisa de alguém para ajudá-lo, né? Eclesiastes 4 fala isso, né? 4:9, que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. É assim que fala? Porque se um sente frio, o outro aquece. Então é melhor ser dois do que um. E o Senhor criou a mulher para ser ajudadora do homem. E hoje, infelizmente,
eles deturpam muito essa palavra ajudadora, eles deturpam muito essa palavra submissa, eles deturpam muito essa palavra auxiliadora, como se fosse algo inferior, como se fosse algo menosprezado, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente começa a entender, queridos, o papel de cada pessoa dentro da família, as coisas ficam muito mais fáceis. O mundo realmente ele quer mudar toda a situação que a Bíblia diz, toda a real verdade. Mas quando a gente aprende o real papel da gente na minha família, qual é o papel verdadeiro do homem na família? Né? Hoje as pessoas dizem que o papel do homem é que ele tem que ser machão, alfa, grandão, falar, bater na mesa com força. É assim que as pessoas hoje falam. E então usam não, porque a Bíblia diz que é autoridade. Só falta bater continência pro marido, porque como se fosse um oficial da polícia militar dentro de casa. E autoridade não é isso. Autoridade espiritual é aquele realmente que nos orienta, que ora, que intercede, né? Que está conosco, de que leva a família a Deus. Que normalmente, quando é um homem de Deus, tem a última palavra, e normalmente é de sabedoria, né? A mulher é auxiliadora, por quê? Porque Deus entendeu que o homem sozinho não podia fazer muita coisa. A mulher também não. Então ele criou a mulher para quê? Para estar ao lado, para estar acompanhando, para estar junto, para estar auxiliando, para estar estimulando, para estar motivando. Mas hoje, infelizmente, as pessoas têm um casamento como uma competição, sendo que o casamento é uma cooperação. O casamento é um cooperar com o outro. Mas hoje em dia não. Ele fala alto comigo, eu vou falar mais alto com ele. Ele pensa que eu falo com quem? Eu tenho meu pagamento, eu tenho meu salário, o dinheiro é meu e dele é dele. Então, normalmente há uma competição em vez de ter uma cooperação. Por quê? Muitas vezes porque eles não entendem o real papel que você tem dentro da casa. Hoje, os pais querem que os filhos os respeitem, mas eles não respeitam os pais. Os filhos, a gente quer que os filhos nos respeitem, mas a gente não respeita os filhos. No momento, obviamente, da raiva, a gente perde o equilíbrio que não devemos e lançamos até algumas palavras que não deveríamos lançar. Né? Graças a Deus que com Deus existe o arrependimento. Se lançou uma palavra para o seu filho, para a sua filha que não deveria lançar, sempre há tempo de se arrepender, pedir perdão a Deus e ao filho, e a coisa ser cancelada. E arrependimento é aquele desejo de nunca mais cometer novamente. Né? Então, filhos às vezes não respeitam o pai não respeita o filho. E quando a gente começa a entender verdadeiramente o nosso papel, e a gente hoje tem facilidade, a gente hoje pode procurar ajuda, a gente pode procurar uma autoridade espiritual, um pastor, uma pastora, a gente pode buscar na Bíblia, a gente pode buscar em fontes confiáveis, dignas de confiança que pregam a palavra de Deus, para nós procurarmos aprender qual é o nosso papel verdadeiramente. E quando aqui ele fala que a mulher sábia edifica a casa, eu falei, meu Deus, sabedoria, né? Como é forte essa coisa de sabedoria. Mas assim que eu comecei a ler esse versículo, o Senhor me trouxe à mente Tiago 1,5. Tiago 1,5 fala que se você tem falta de sabedoria, peça, que Ele dá livremente a você. Mas ele não fala assim, ó, você mulher que tiver falta de sabedoria, em Tiago 5 ele fala, você que tiver falta de sabedoria, peça a Deus porque Ele dá livremente. Glória a Deus. Então Ele está querendo dizer que nós vamos precisar todo o tempo da nossa vida de pedir a Ele sabedoria para tomar as decisões. Principalmente dentro do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Então, se há alguma situação na sua casa, na sua família, que você chegou ao ponto de dizer assim, ó, não sei o que eu vou fazer. Agora chegou num ponto que eu já não sei mais como agir. Agora chegou num ponto que eu já não sei mais o que falar. E agora eu vou fazer o quê? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que de imediato Ele vai startar na tua mente, no teu espírito, algo para você fazer ou falar. É só pedir. O meu esposo fala muito para mim assim, cuidado com o que você ora, porque Deus escuta e atende. E é a mais pura verdade.
que a gente ora, o Senhor escuta e atende. E aí ele fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. E eu fui procurar saber, edificar é construir. A mulher sábia, ela constrói a casa, não é botar tijolos. Ela constrói um ambiente familiar dentro da casa dela. Glória a Deus. E aí em Mateus 7, 24, uma passagem que eu gosto muito, diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Glória a Deus. E aí a palavra de Deus diz mais, pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas a casa não cai. Então, mulher sábia é que edifica a casa, mas aquele que edifica a casa sobre a rocha, ele ouve as palavras e ele as pratica. Esse sim, pode vir a tempestade que for. Irmã, estou passando um vento na minha família, um vento na minha casa, pode vir. Porque se está construindo sobre a rocha que é Jesus, a casa não vai cair. Se você edificou a sua casa sobre a rocha que é o Jesus Cristo, tempestade que for, não vai vir. Mas a gente só edifica a casa sobre a rocha, a palavra de Deus diz, quando a gente ouve a palavra e pratica. Glória a Deus. Porque eu conheço, queridos, eu conheço pessoas que têm doutorado em teologia. Eu conheço pessoas que, se você perguntar aonde está o versículo tal, ele vai dizer na página tal, tem vírgula tal, capítulo tal, então ele vai dizer até as vírgulas da Bíblia. Mas é teórico. Ele até ouve as palavras, ele até conhece a palavra, mas não põe em prática. Eu conheço um que ele é ateu, e a tese dele da faculdade foi a Bíblia. Mas para quê? Para questionar, para colocar, para duvidar, para levantar questionamentos. Esse, infelizmente, está como também está em Mateus 7, 25. Esse está como? Ouve a palavra e não pratica. A palavra de Deus diz que ele constrói a casa sobre areia. Imagina areia, não tem alicerce. O nosso alicerce é o Senhor. Então, quem constrói uma casa sobre areia, o primeiro ventinho que vier, a casa vai cair. A primeira dificuldade que entrar na sua família vai dizer: Senhor, não tem mais jeito, agora acabou, eu quero ir embora de casa, não quero mais saber do meu casamento. Porque a nossa vida, querida, é feita de escolhas. Quando Josué falou ali em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué escolheu. Ali ele estava no meio de uma multidão ímpia, ali estava no meio de um povo idólatra. Mas ele falou: se vocês quiserem servir os seus deuses antepassados, os seus antepassados, você pode servir. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa fazer escolha. Aleluia. A gente precisa escolher e declarar. A gente pode escolher. Ou eu vou continuar orando pelo meu ente querido, ou eu vou deixar de lado. Eu vou continuar orando pelo meu cônjuge, ou eu vou pedir o divórcio. Eu vou continuar orando pelo meu filho, eu vou mandar ele para fora de casa. Eu vou continuar orando pela minha mãe, eu vou fazer alguma coisa contra ela. A gente tem escolha. Mas toda escolha nós sofremos consequências. Toda escolha que a gente faz, a gente sofre as consequências. Né? Então hoje a gente pode escolher entre construir a nossa família, a nossa casa, ou sobre a rocha que é Jesus, e suportar qualquer vento, ou construir a nossa casa, a nossa família, sobre a areia. E no primeiro ventinho entra em desespero. Por que hoje você vê tantas pessoas entrando em desespero? Qualquer situação que acontece, ela já está totalmente desnorteada. Ela está gritando, ela está pedindo socorro, não sei o que fazer. Algumas estão cometendo até o suicídio, algumas entram em depressão. Por quê, queridos? Porque construíram a casa sobre a areia. Porque não tem o alicerce que é Jesus. E aí ele fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A palavra do Senhor diz em Salmo 111 que o temor ao Senhor é o quê? Princípio? Sabedoria. Para eu ser sábio, eu tenho que ter o quê? Além de tudo isso que a gente falou aqui. Temor ao Senhor. Eu não tenho como ser sábio. Eu não tenho como ser sábio. Eu não tenho como ter a sabedoria em mim se eu não temo ao Senhor. Não tem, porque Salmo diz isso. O salmista diz isso. Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se é o princípio da sabedoria, qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu tenho que temer ao Senhor. Se eu quero ser sábio e edificar a minha casa sobre a rocha, eu tenho que, primeira coisa, temer ao Senhor.
temendo ao Senhor, eu vou edificar a minha casa sobre Ele, sobre o Senhor, sobre Jesus, que é a rocha. Então não tem como eu não saber, não tem como eu não saber quem não é o Senhor e querer ser sábio, edificar a minha casa sobre Ele. Eu tenho que primeiro conhecer, eu tenho que primeiro ser íntima, eu tenho que primeiro buscar, eu tenho que primeiro me envolver nas coisas dele. E aí sim. E aí a palavra, e aí o versículo diz: mas a tola a derruba com as próprias mãos. E quando eu estava estudando isso, o Senhor me trouxe a mente primeiro a Abigail, né, que eu considero uma mulher muito sábia, né? Ela foi conciliadora, né? Ela foi tem algo além de sábia? Eu não sei, mas ela foi algo além de sábia. Ela foi pacificadora, ela foi conciliadora. E ela viveu milagres. Eu acho que todo mundo sabe a história. Ela é esposa de Nabal. Ela é esposa de Nabal. E o povo de Davi foi lá pedir uma ajuda a Nabal. E Nabal foi, além de negar, ainda colocou Davi lá como se fosse um fugitivo qualquer. E aí Davi soube. Davi falou: não, peraí, isso não vai ficar assim não, que isso? Peraí que eu vou lá e estou armando aqui para matar esse homem. E a Abigail soube. E ela fez ali uma comida gostosa, que desse para Davi todos os seus soldados. E ela foi até Davi, ela mandou uns servos ir na frente. E ela chegou a Davi, ela se prostrou diante de Davi. E ela falou: desculpa, meu marido é um tolo. Toma aqui, ó, dá para você se alimentar e os teus servos também. Não leva em consideração o que ele falou, não, rei, por favor, não leva não. E Davi não levou em consideração e não matou o marido dela. Essa mulher usou de uma sabedoria tão grande que ela evitou que seu esposo fosse morto. Olha o poder que tem da sabedoria, do posicionamento das palavras, das atitudes na hora certa, da palavra na hora certa. Porque muitas vezes nós temos que vigiar o que a gente fala. Porque, como eu falei aqui, às vezes na hora da raiva, da forte emoção, da tristeza, do que for, a gente solta palavras. E como eu digo sempre, queridos, palavras são sementes. Se você soltou aquela palavra, você está semeando aquilo. E se é semente, um dia você vai colher. A palavra de Deus em Gálatas 6:7 diz assim, ó: de Deus não se zomba. Tudo que você semeia, isso você colherá. Isso também são as nossas palavras. E aí quando eu ouvi esse versículo e li sobre a mulher tola, me veio justamente Rebeca. Me veio Rebeca, que era uma mulher, ela já tinha uma promessa. Quando ela estava grávida, o Senhor já havia dito que o menor ia servir o maior. Já tinha dito que não ia ser como é o padrão, que o mais velho era o primogênito e pegava 1/3 da herança. Não ia ser assim no caso dela. Não ia ser. E aí ela já tinha isso, porém, quando Isaac estava muito velho, né, muito idoso, ele estava meio cego, ela ouviu ele falar com Esaú: Esaú, eu quero te dar bênção. Eu quero te dar bênção porque eu estou morrendo, eu quero antes de morrer te dar bênção. Faz o seguinte, vai lá, Esaú era caçador, pega uma caça para mim, faz uma comida gostosa e traz para mim que eu vou comer e vou te abençoar. E Esaú foi. Só que Rebeca, achando que podia dominar tudo na casa, às vezes, aí eu falo para nós mulheres, nós temos o grande defeito de achar que podemos dominar tudo na casa, ter o domínio de tudo e o controle de tudo. A gente não tem o controle nem da nossa respiração. Se Deus quiser, Ele para agora. A gente não tem o controle de nada. Às vezes a gente fala assim: não, que aí meu filho, a gente não tem o controle dos nossos filhos. Se Deus não vigiar, se Deus não cuidar, se Deus não livrar, a gente não tem o controle. A gente não tem controle da nossa vida. A gente não pode afirmar que amanhã nós vamos acordar. Se Deus quiser, amanhã eu acordo. Se Deus não tiver propósito, permitir, amanhã eu estou de pé. Eu costumo muito citar o meu exemplo. Eu não sei quantos aqui tiveram que usar oxigênio alguma vez na vida. Eu no Covid fiquei 5 dias no oxigênio. E ali eu pude entender de Deus que eu não tinha o controle da minha respiração. Porque eu queria puxar o ar e não vinha.
fazia assim, não vinha nada. E só vinha quando estava o oxigênio no meu nariz. Deus permitiu a medicina me trazer um aparelho para respirar, para eu começar a entender o seguinte: Ângela, nem na tua respiração tu tem controle. Oh, Deus. E a gente não tem controle de nada. Mas às vezes a gente quer ter o controle de tudo na nossa família, de todos, de tudo. Eu tenho que saber de tudo, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar o primeiro passo em tudo, eu tenho que estar por dentro de tudo. Rebeca queria tomar o controle de tudo. Não, peraí, não vai ser assim não. Não vai ser assim desse jeito. Eu que vou dar meu jeito, eu que vou fazer da minha forma. Jacó faz o seguinte: Jacó, vai lá que eu vou pegar uns carneiros ali, tu vai botar os pelos, resumindo a história, os pelos do carneiro, porque seu irmão é peludo. E Jacó não queria. Jacó disse: não, mãe, como é que eu vou fazer isso? O meu irmão é muito peludo e eu não tenho pelo. E meu pai vai logo perceber. Ele não, ela ainda falou assim: pode deixar comigo. E ela usou uma frase terrível: que a maldição caia sobre mim. Deixa comigo. Misericórdia. Ela traiu a maldição de Deus para ela. Porque ali ela mentiu e ela induziu o filho a mentir. Ela pecou e ela induziu o filho a pecar. Queridos, eu não tenho nenhum constrangimento de falar de antes de me converter. Eu pecava mentindo e induzia minha filha a pecar. O telefone tocava, eu não queria atender. Eu mentia e induzia minha filha a mentir. Eu pecava e induzia minha filha a pecar. Para a glória de Deus, eu pedi perdão e hoje não acontece mais. Aleluia. Mas muitas vezes isso tem acontecido até no meio cristão. E Rebeca fez isso. Deus ele abomina mentira, né? Lábios mentirosos é uma das coisas que Deus odeia. E Rebeca, ela foi e induziu o filho a mentir para o pai. Induziu o filho a mentir: que não pode deixar, que eu vou fazer do meu jeito. Faz o seguinte: seu filho que eu amo, você que tem que receber a bênção. Só que já existia uma promessa. De qualquer forma isso ia acontecer. E ela foi lá e Jacó obedeceu, foi induzida a mentir, mentiu, chegou lá, recebeu a bênção. Logo depois Esaú veio, soube disso e quis matar o irmão. Olha as consequências que causaram numa família. Primeiro, Rebeca nunca mais viu o filho predileto que ela amava. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela amava. Ela amava tanto aquele filho, ela idolatrava aquele filho, mas naquela atitude dela, ela nunca mais viu o filho dela. A outra coisa, o irmão, olha a maldição de um irmão querendo matar o outro. O irmão tem que fugir, porque se o outro me encontrar, ele me mata. Olha a confusão que deu numa família, por causa de uma atitude de uma mulher que quis tomar o controle de tudo, tomar frente de tudo. Que usou da mentira. Mas Deus, queridos, ele é tão tremendo que a promessa se cumpriu, mesmo através das atitudes erradas. Porque Deus se mostrou o seguinte: eu sou soberano, vai acontecer do jeito que for, mas eu vou cumprir o que eu prometi. Aconteceu exatamente como o Senhor havia dito que ia acontecer. Rebeca podia dizer assim: ó, Senhor, eu pequei, mas eu tinha boa intenção. Vocês já ouviram isso? Não, mas eu estava com uma boa intenção. Queridos, pecar com boa intenção continua pecado. Não existe. Senhor, me perdoa porque eu tinha boa intenção. Eu menti, tá? Mas era uma boa intenção. Olha, eu falei aquilo para aquela pessoa, mas era tudo com boa intenção. Com boa intenção ou sem boa intenção, o pecado continua sendo pecado. E todo pecado afasta a gente de Deus. Todo pecado o Senhor está ali, se eu estou pecando, eu estou indo nessa direção. Eu estou indo em direção oposta. Eu estou virando minhas costas para Deus e estou caminhando em direção opostas. Mas como eu falei, graças a Deus, existe o arrependimento. Aleluia. Justamente, ó, Glória a Deus. dar meia volta e voltar em direção a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O arrependimento genuíno. O Senhor não dispensa, o Senhor não rejeita. Ele fala: não, ele está arrependido de coração. Glória a Deus. E ele apaga. Miqueias fala que ele tem compaixão de nós. Miqueias 7 fala. E joga nossos pecados na profundeza do mar. Que coisa linda. Em Atos 3:9 fala o seguinte, ó: arrependa-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados e viva um tempo de descanso
coisa linda. Glória a Deus. Que coisa linda se arrepender. Então, queridos, hoje eu gostaria de que se a gente ainda não sabe, que a gente procurasse estudar, aprender, saber qual é o meu papel verdadeiro que Deus colocou em mim dentro da minha família. O que eu tenho que fazer que eu ainda não faço. Ou o que eu faço hoje que eu não deveria fazer. O que eu falo que eu não deveria falar. Ou o que eu deveria falar que eu não falo. Qual foi a última vez que você falou com seu filho, eu te amo? Eu estava falando pro meu esposo. No Dia das Mães, eu não sou ligada a datas. Mas a nossa sociedade quase que coloca pela nossa goela abaixo que existe um Dia das Mães. E naquele dia, você tem que lembrar da mãe, você tem que presentear a mãe, você tem que ficar com a mãe, você tem que falar que ama, mas os 364 dias do ano não importa. Mas naquele dia precisa. Aquele dia precisa tirar muita foto e botar nas redes sociais. Mas o resto do ano você não vê mais isso. Eu nunca fui muito ligada a datas. Mas esse foi um ano que a sociedade me colocou algo tão assim, não, só se falava, o que você ligava, televisão Dia das Mães, internet era Dia das Mães, na rua era Dia das Mães, no mercado era Dia das Mães. Onde você ia era Dia das Mães. Eu, como falei, eu fiquei 5 dias no CTI de Covid. E no 6º dia, no dia da minha alta, a minha mãe faleceu de Covid. A minha mãe saiu com uma falta de ar, como todo mundo, e eu também. Eu me internei no INCA, que eu faço tratamento no INCA por causa de câncer de mama, e ela se internou no hospital do plano dela. E eu fiquei 5 dias no CTI, e ela ficou 5 dias internada. Eu saí do CTI, tive alta, fui para casa da minha irmã, que não tinha condição de ficar em pé. Quando eu sentei na casa da minha irmã, o telefone do hospital tocou e minha mãe tinha falecido. E eu tenho 2 filhas, para a glória de Deus, Amanda e Alessandra. Amanda mora só no Recife, muito perto, né? E a Alessandra mora só no Mato Grosso do Sul, muito perto. Então era um Dia das Mães em que minha mãe tinha falecido e que minhas 2 filhas estão há anos. A minha filha mais velha mora 12 anos no Recife e a mais nova mora 5 anos no Mato Grosso do Sul. Mas esse ano especificamente, eu senti algo tão triste, eu não posso negar porque eu sou humana. E eu olhei para meu esposo e falei, hoje o dia não está legal. Estou sentindo falta da minha mãe, das minhas filhas, agora tem uma netinha de 1 ano que mora no Recife, na minha neta. Falei, tá eu e meu esposo em casa. Então eu falei, hoje não está muito legal. E aí eu parei e falei, peraí, não está legal por quê? Porque a sociedade diz que hoje eu tenho que pensar nelas. Porque hoje eu tenho que estar perto delas. Não. Pela misericórdia do Senhor, hoje em dia tem facilidade de comprar passagem de avião aí, lá e ver minha filha, ver minha neta. Minha mãe não posso mais matar nos braços do Senhor. Então assim, a gente tem que vigiar muito, queridos, o que a gente anda pensando, falando, agindo dentro da nossa casa. E eu me levantei e falei, não, peraí, daqui a pouco é hora do culto, vai ser uma bênção, e foi mesmo. Não, tem que me alegrar. Minhas filhas estão bem, estão distantes, mas estão bem, tem que me alegrar. E não é porque hoje eu tenho que me entristecer, não. Então a gente tem que estar o tempo todo muito vigilante. Aleluia. O que a gente pensa, o que a gente fala. Eu lembro que quando eu morava em Jacarepaguá, foi uma moça lá pregar, e ela contou o testemunho dela, e a igreja inteira veio abaixo de emoção, de, sei lá, surpresa e tudo. Ela disse que ela tinha um filho que era muito rebelde. E ela um dia se cansou e o filho falava muito com ela, respondia muito ela e não atendia, e era um menino muito rebelde. E um dia ela falou assim, no momento da fúria. Ele falou assim, mãe, eu vou pra rua. E ela falou assim, toma que o carro te pegue. Ele atravessou e morreu atropelado. E ela contou aquilo de uma forma assim que a igreja ficou assim. Ela falou, eu já não tenho meu filho mais, porque eu declarei que eu queria que o carro pegasse ele. A gente não tem noção do poder das nossas palavras. O mundo espiritual, ele é real. Quando a gente fala, o céu está atento, mas o inferno também. E muitas vezes nossas palavras são legalidades para o diabo achar uma oportunidade de agir. Então nós temos que estar muito ligados com o que a gente fala dentro da nossa casa, sabe? Muito ligado. Minha casa, meu casamento está um inferno. Não sei o que está um inferno. Não está não. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Então sua casa não é um inferno. Seu casamento não está um inferno. Então a gente tem que estar muito ligado no que a gente fala, querido. Porque o que falar nós vamos escolher. Se não houver arrependimento genuíno, a gente vai colher. Glória a Deus. Se até hoje foi assim, é tempo hoje de pedir perdão.
Se até hoje você de alguma forma amaldiçoou seus filhos, parece isso, você nunca vai ser feliz, só infeliz, isso parece uma vagabunda, você parece um menino de rua, você parece até hoje, você ofendeu seu filho assim na hora da raiva, coloca o teu joelho no chão, pede perdão ao Senhor, perdão ao seu filho e nunca mais pronuncia isso. Se você pronunciou em algum momento, não aguento mais meu esposo, não aguento mais minha esposa, ai que loucura, não aguento mais ficar perto de você, viver perto de você, cuidado com o que você fala, porque amanhã Deus pode levar e você vai sentir falta. Isso é uma consequência natural, porque a gente não tem ideia de como o mundo espiritual está pronto só para captar nossas palavras. Por isso que é muito mais fácil eu profetizar sobre a minha vida. Meu casamento é uma bênção, o Senhor está agindo. Meu filho hoje pode não estar na presença, mas muito em breve Deus vai resgatar. Glória a Deus. Minha esposa hoje não quer nem saber de conversar comigo, mas daqui a um tempo eu estou orando, ela vai mudar, Deus vai mudar essa história. É abrir a boca e profetizar para a tua vida, porque às vezes nós crentes temos uma coisa muito comum de profetizar na vida da irmã. Irmã, eu profetizo, aí oro pela irmã, profetiza, irmã. Continue, mas e para você? E para a tua vida? Eu gosto muito do salmista quando ele fala assim, eu amo esse salmo quando ele fala assim, por que tu está tão batida dentro de mim, minha alma? Por que tu se perturba dentro de mim? Aí ele fala o quê? Espera em Deus, porque eu vou te louvar, minha alma. Aleluia. Em outras palavras, ele está falando assim, se alegre aí, minha alma, porque eu vou louvar Deus, porque vai acontecer. Ele está profetizando, ele está pregando para a alma dele. Ele está pregando para ele, está profetizando para ele. A gente não fala, ai que angústia, hoje eu acordei angustiada, parece negócio, ai sensação ruim. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, hoje eu não acordei tão bem, mas eu vou começar a louvar, vou começar a agir. Meu marido fala que eu sou igual uma formiguinha. Quando eu não estou muito legal, eu já vou fazer um negócio, fazer outro. Quando eu não paro, eu vou ali, boto um louvor, vou para a cozinha, vou para a sala, vou levando meu celularzinho com louvor, e assim eu vou indo. Porque se a gente se deixar bater, queridos, é o que o mundo quer. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o maligno. E o que ele quer é que você se abata. O que ele quer que você perca a fé. O que ele quer é que você desista da sua família. Esse é o objetivo de Satanás. Mas eu repito para você, não há nada que Deus não possa fazer pela sua família. Amém, queridos? E eu aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.